Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos. A morte de Jesus Cristo na cruz é o ponto central do cristianismo. Sua obra redentora foi completa e suficiente para toda a humanidade, mas precisamos compreender que a salvação não é automática. Neste estudo, vamos explorar as Escrituras para entender por que Jesus morreu por todos, mas nem todos experimentarão a salvação. Nossa jornada será guiada por referências bíblicas e exemplos que destacam a importância da fé e do arrependimento. Comecemos com João 2h02, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Este versículo deixa claro que o sacrifício de Jesus foi abrangente, incluindo toda a humanidade. Ele morreu pelos pecados de todos, sem distinção de raça, cultura ou status social. Outro versículo fundamental é João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui vemos o coração de Deus, em seu amor pelo mundo levou ao maior sacrifício. A salvação é uma oferta universal, disponível para todos que responderem em fé, ou seja, aos que creem e os que não creem, são dois grupos distintos. No entanto, precisamos considerar que a palavra "crer" em João 3:16 é crucial. Isso nos leva à próxima questão: o que significa crer em Jesus? Embora Jesus tenha morrido por todos, a salvação só é concedida àqueles que creem e aceitam sua obra redentora. Em João 5:24, Jesus diz: "Naquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida." Crer em Cristo é mais do que simplesmente aceitar sua existência histórica. É uma entrega pessoal, um ato de confiança que envolve reconhecimento de nossos pecados e dependência da graça de Deus. Essa escolha é individual e ativa, não há salvação herdada ou automática. Outro versículo-chave é: para ilustrar esta realidade, podemos revisitar a história de Noé. Em Gênesis 7, lemos sobre o dilúvio e a arca que Deus ordenou a Noé construir. A arca foi um simbolismo de salvação. Deus ofereceu uma saída para a humanidade por meio de Noé, mas apenas aqueles que ouviram e acreditaram na mensagem entraram na arca e foram salvos. Assim como na época de Noé, o convite para a salvação foi feito para todos. No entanto, apenas um grupo pequeno escolheu confiar em Deus e agir conforme sua palavra. A mesma dinâmica se aplica hoje, em Jesus é a arca da nossa salvação, e apenas aqueles que colocam sua fé nele serão salvos. A principal resposta ao sacrifício de Jesus é a fé. Como lemos em Efésios 2h08, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não pode ser comprada ou conquistada por boas obras, é um presente dado por Deus, acessível apenas pela fé. Além disso, a fé genuína é acompanhada pelo arrependimento. Em Atos 3:19 está escrito: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados." Arrependimento significa mudar de direção, afastar-se do pecado e caminhar para Deus. É um passo essencial para aqueles que desejam experimentar a plenitude da salvação oferecida por Jesus. Também em Romanos 10:9 fala: "Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo." É necessário duas ações aqui: em crer no coração e confessar com os lábios. Jesus nos alerta sobre a realidade da salvação em Mateus 7:13-14: "E entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz à vida, e poucos a que a encontrem." O caminho estreito representa a vida de fé obediente e rendida a Deus. Esse caminho exige disciplina, resistência às tentações e submissão à vontade de Deus. O caminho largo, em contraste, é o caminho do mundo, que rejeita a verdade de Deus e se conforma com desejos egoístas. Por isso, é crucial entender que a vida cristã é um chamado à santidade e fidelidade. Ao escolhermos o caminho estreito, estamos declarando nossa confiança na salvação de Jesus e nossa disposição de segui-lo, independentemente das dificuldades. Tragicamente, nem todos aceitarão a oferta de salvação que Jesus fez. Em João 3:18, lemos: "Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus." Esse versículo destaca a consequência terrível da incredulidade. Aqueles que rejeitam Jesus permanecem em sua condição de condenação. Deus não força ninguém a crer, a escolha é dada a cada indivíduo,
mas também é acompanhado por suas respectivas consequências eternas. Apesar dessa realidade, é importante lembrar que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2 versículo 4 declara: "Em Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade." No entanto, Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio para decidir, portanto cada um faz suas próprias escolhas. O problema é que todos acham que por Deus ser amor, todos serão salvos. Isso é uma mentira. Essa interação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana ressalta seu amor e justiça. Ele preparou o caminho da redenção, mas não força ninguém a trilhá-lo. A resposta de fé deve ser voluntária. Assim, cada pessoa carrega a decisão final sobre aceitar ou rejeitar o chamado de Deus. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Diante de tudo isso, perguntamos: qual é a nossa resposta ao sacrifício de Jesus? Estamos confiando em sua obra redentora e vivendo pela fé, ou estamos ignorando sua oferta? Em 2 Coríntios 13 versículo 5, Paulo nos desafia: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Essa introspecção é necessária para garantir que nossa fé seja genuína e que estejamos no caminho da salvação. Se você ainda não tomou essa decisão, saiba que a oportunidade está ao seu alcance. Conforme Romanos 10 versículo 9 diz: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo." Jesus morreu por todos, e isso é um fato inegável. Seu sacrifício é suficiente para cobrir os pecados de toda a humanidade, mas a salvação depende de nossa resposta em fé. Novamente, relembramos João 3 versículo 16: "Na vida eterna é para todo aquele que nele crê." Assim como na história de Noé, apenas aqueles que escolhem entrar na arca de Cristo serão salvos. Deus está chamando você para entrar, para se refugiar em seu amor e graça. Escolha crer, escolha arrepender-se, escolha viver para Jesus, e você encontrará a vida eterna. Essa é a maior decisão que alguém pode tomar, e ela está disponível para você agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele, comigo. Que este estudo inspire você a refletir, crer e viver segundo a maravilhosa verdade da salvação em Cristo. Deus abençoe. Aproveite e se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para mais pessoas. Vamos ajudar a propagar a palavra de Deus.